dia para vocês. A gente vai ver a continuação do conteúdo que a gente viu no sábado, certo? A gente vai finalizar essa primeira parte aí, tá bom? No sábado, no finalzinho da aula, né? A gente conversou que o número atômico era representado pela letra Z, não é verdade? E a gente viu a fórmula para poder achar a massa daquele átomo, não é verdade? Daquele elemento químico. E aí a gente aprendeu que número atômico é o número de prótons presentes no núcleo do átomo, na verdade. A gente viu que esse número de prótons presentes no núcleo é o que vai dizer que aquele elemento químico é aquele, a identidade dele, é a quantidade de prótons. Se modificar essa quantidade de prótons, já não é mais aquele elemento químico, né? Aí, no caso, já vai ser outro elemento químico. E aí a gente viu que a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons pode acontecer de ser variável, tá certo? Então isso pode mudar, tá bom? Agora os prótons não. Só que a gente viu também que um átomo, quando fala que o átomo está eletricamente neutro, quer dizer que a quantidade de prótons lá no núcleo e a quantidade de elétrons ao redor dele está naquela mesma quantidade. Então, se tiver 6 prótons no núcleo, vai ter 6 elétrons ao redor desse núcleo, tá certo? Agora, se sofrer algum tipo, né, de perder ou ganhar energia ou coisa do tipo, aí esse átomo aí, ele já é chamado de íon. O que é o íon? É um átomo ou que ganhou elétrons ou então que perdeu elétrons. Tudo isso que eu estou falando agora foi da aula de sábado, tá certo? Então, se você não assistiu a aula de sábado, nem assiste essa, porque senão você vai ficar meio que boiando. Então, você assiste a primeira de sábado para depois assistir essa, tá bom? Porque essa é para fechar essa parte do conteúdo. Aí, ficou faltando a gente ver quais são as fórmulas para a gente achar o número atômico. Então, vamos relembrar aqui, ó, que o número atômico é representado pela letra Z, tá? E o número atômico é o mesmo que dizer que é o número de prótons. Por que o número atômico é tão importante? Por que o número de prótons é tão importante? Eu acabei de falar. Porque é a identidade do átomo. É o que faz aquele átomo ser aquele átomo, certo? É a quantidade de prótons que ele tem naquele núcleo ali. Beleza? Aí o que a gente aprendeu na aula passada, que eu coloquei aqui como lembrete. Deixa eu virar aqui. Pronto. Ó, tá dando para enxergar? Eu espero que sim. Toda vez eu faço isso. Eu coloco, depois eu vejo que tá ruim e arrumo. Vamos tentar arrumar aqui. Acho que ficou melhor agora, né? Até para quem quer copiar, fica melhor para pausar aí e copiar. Olha só. A gente viu essa fórmula aqui. A gente viu que número atômico é o número de prótons. Aí a gente viu que o núcleo do átomo está presente somente prótons? Não. Tem prótons e tem também os nêutrons. Na verdade, os prótons com carga positiva e os nêutrons é carga nula, não tem carga, porque não é nem positivo e nem negativo. A gente viu que para achar a massa de um átomo, se eu quero saber a massa atômica, eu preciso somar esse núcleo aí, eu preciso somar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, aqui a fórmula. A massa do átomo é representada pela letra A, tá bom? Então, A é igual à quantidade de prótons somada à quantidade de nêutrons. Então, P é de prótons e N é de nêutrons. Beleza, gente? Isso a gente viu na nossa última aula. Até agora eu não falei nada de novo. Só um momento que eu vou pausar, porque meu cachorro quer sair. Aliás, não acho que não vai precisar pausar. Bora, se sai. É assim, ele pediu para entrar, não tem nem 5 minutos. Aí agora ele já tá pedindo para sair. Mas como ele tem vontade própria, né? Eu só posso fazer o quê? Respeitar a vontade do meu cachorro. Aí vamos lá. Pronto. Já sabemos isso daqui. Só que aí existem questões também que vai te perguntar qual é o número atômico daquele determinado elemento químico. Então, existe a fórmula para achar o número atômico. Como assim? Se ele me der a massa,
se ele me der a quantidade de nêutrons, eu consigo achar a quantidade de prótons. O número atômico não é o número de prótons? Então, se ele me dá esses dados aqui, eu consigo fazer isso. E aí existem as fórmulas, certo? Nenhuma aqui anula a outra. Para quem sabe fazer equação de primeiro grau, coisa do tipo, é bem tranquilo. Qualquer uma dessas aqui, basta dar 2 dados, você acha a questão. Mas vamos devagarzinho, porque nem todo mundo tem essa facilidade, então vamos lá. Qual é a fórmula para achar o número atômico? Z, eu quero saber o Z, eu quero saber o número atômico. É igual a A menos N. O que é A menos N? A massa menos nêutrons. Gente, olha só. Tem um exemplo aqui do carbono. Tá vendo o carbono aqui? Lembra que eu falei que a gente não ia falar, realmente, a gente não vai falar ainda sobre a quantidade, os elétrons e tal, mas aqui já tá certinho, entendeu? Isso é o átomo do carbono. Esse átomo do carbono aqui é porque aí não vai dar para ver, mas eu coloquei exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais, que são 6 prótons, né? Carga positiva. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Zeros eu coloquei para representar os nêutrons, que é carga nula, eu botei 0. Pronto. 8 nêutrons e 6 prótons. Aqui representa o núcleo do átomo do carbono. Esse carbono aqui está eletricamente neutro. Então, tá tudo certo. Lembra da aula passada? Se eu tenho 6 prótons, quantos elétrons vai ter ao meu redor? 6, tá bom? E aí, aqui tá certinho e depois vocês vão estudar sobre distribuição eletrônica, mas não é agora. Mas o carbono, ele vai ter 2 camadas ao redor do seu núcleo, tá? Na primeira camada vão ter 2 elétrons, aí tem uma bolinha aqui com um sinal de menos dentro, para quem estiver desenhando, quem gosta de deixar o caderno bonitinho. E na segunda camada aqui, depois do núcleo, nós temos 1, 2, 3, 4 elétrons, né? Com carga negativa. Dá um total de quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 prótons e 6 elétrons ao redor. Próton no núcleo, elétron ao redor. E 8 nêutrons. Você já sabe a resposta. Mas vamos agora aqui para a gente perceber uma coisa. Olha só. Como é que eu faço para saber a massa desse carbono? Qual é a massa do carbono? De um carbono bonitinho ali, eletricamente neutro. Qual é a massa dele? É a quantidade de prótons somada à quantidade de nêutrons. Então, para eu achar a massa, eu vou fazer o quê? Massa é igual. Qual é a quantidade de prótons? 6. Mais. Qual é a quantidade de nêutrons? 8. Massa é igual a 6 mais 8. A gente fez na aula passada, não foi? 14. Então, a massa atômica é igual a 14. Eu descobri a massa do carbono. Beleza, gente? Por que eu estou repetindo isso? Para você conseguir entender a lógica dos próximos, tá bom? Bruna, por que aqui embaixo tem a letra P? A letra P é de prótons. Número de prótons é a mesma coisa que número atômico. O número atômico é representado pela letra Z. Então, essa fórmula aqui está com a letra Z e a outra está com a letra P. Por que eu coloquei os dois? Porque pode ser que você veja em outros livros, ou você estudando por aí, a fórmula com a letra P. Aí você, gente, mas eu aprendi que é com a letra Z. É porque, em geral, se usa a letra Z. Mas, se tiver a letra P, é P de prótons. E Z é a representação do número atômico, mas o número atômico é o número de prótons. Então, tanto faz estar com a letra Z ou com a letra P, tá certo? Mas a maioria das vezes você vai ver com a letra Z. Pronto. Tá vendo que é a mesma coisa? Fórmula para achar o número atômico. Eu vou pegar, repetir, né? Eu não sei o número atômico, é o que eu quero saber. E eu vou pegar aqui dessa massa, o valor que ele me der da massa, e eu vou tirar os nêutrons. Aqui foi prótons, aqui foi nêutrons. Vou colocar um N de nêutrons.
O número atômico é o número de prótons. O que é que eu faço para descobrir o número de prótons? Só eu pegar 14, tirar a quantidade de nêutrons aqui. Se eu pegar 14 e tirar essa quantidade de nêutrons, vai sobrar o quê? O número de prótons. Então, vai sobrar o número atômico. Eu descubro o número atômico. Vamos colocar isso na fórmula? Vamos colocar como se fosse um exercício aqui, ó. Quem quiser copiar aí, eu coloquei para treinar. Lógico que aqui eu não elaborei a questão toda bonitinha. Eu coloquei de um jeito simples no quadro de propósito mesmo. Aqui está dizendo assim, deixa eu ver se dá para vocês entenderem. Eu espero que sim. Ó, qual o Z? Qual o número atômico? Ó, sendo que a massa é 14 e os nêutrons são 8. Tá dando para entender aí? Se não deu, acompanhe a leitura. Eu vou apagar aqui. Ó, aqui a fórmula da massa, certo? Olha só. Ele quer saber o número atômico. O número atômico é o que ele quer saber. Número atômico é igual a, sendo que a massa é 14, a massa não é representada pela letra A, então eu vou substituir essa fórmula aqui, ó. Então, eu tenho 14 menos, a massa é 14, deixa eu vir para cá, e os nêutrons são 8, ó. A massa é 14 e a quantidade de nêutrons é 8. Se a massa é o conjunto dos dois aqui, eu tiro 8 e vejo o que é que sobra. Ó, Z é igual a 14 menos 8, 6. Então, o número atômico desse elemento químico, que nesse caso aqui é o carbono, por exemplo, é 6. Tá vendo? Eu só fiz substituir na fórmula, ó. Z é igual a A menos N. Z é igual a A, que é a massa, ele me deu, menos N, que é 8, que ele me deu. Pronto, acabou. Aí existe a fórmula também, essa mesma fórmula aqui de achar a massa, para quem é bom quem é bom não, que qualquer pessoa é boa nisso, só é treinar e estudar. Para quem aprendeu a parte de equação, também dá para descobrir o número de nêutrons. Se ele te der o valor da massa e te der a quantidade de prótons, o número atômico, só é você substituir aqui, você também pode achar a quantidade de nêutrons, certo? Mas existe também a fórmula aqui específica para achar os nêutrons, que é N de nêutrons é igual a pegar a massa e tirar o número atômico. É o quê? É pegar a massa e tirar a quantidade de prótons. Se eu chego aqui no núcleo e eu apago todos os mais, apago toda a quantidade de prótons aqui, vai sobrar o quê? Só os nêutrons. Basta eu contar aqui e vou achar os nêutrons, não é verdade? É isso que a fórmula está dizendo. Deu para entender? Eu acredito que sim, eu estou fazendo bem devagarzinho. Quem é muito expert em matemática deve estar impaciente comigo, passando raiva. Mas eu gosto de explicar bem devagarzinho. Porque tem sempre aquela pessoa que entende a matemática quando vai falando bem devagar. Exemplo, eu mesma. Eu sempre consegui aprender essas coisinhas de matemática com aquele professor que ensina bem devagarzinho. Porque se começar a falar rápido, aí eu já me banana tudo na minha cabeça. Aí vamos lá. Vou tentar colocar, preciso achar um cantinho aqui para fazer a fórmula. Eu vou aplicar essa fórmula aqui. Dá para entender? Então, N é igual a A menos Z. Eu não sei, ó, qual o número de nêutrons. Eu preciso saber o número de nêutrons. Então, eu não sei. N. N é igual a. Eu preciso achar o N. A massa ele me deu é 14. O A não é a massa? Então é 14. Aqui tem o símbolo de menos. O Z é o número de prótons. Então, e que é a mesma coisa que o número atômico. Então, o número atômico é o quê? 6. Ó, 6. Então, eu vou substituir aqui, ó, 6. Então, qual o número de nêutrons? Ó, nêutrons é igual a 14 menos 6. Quanto que é 14 menos 6? Não é 8? Então, nêutrons é igual a 8. Ó.
Então, se perguntar qual é a massa, tem a fórmula da massa. A massa é igual a P mais N, a prótons mais elétrons somados. Se quer saber o número atômico, a quantidade de prótons, eu vou pegar a massa e tirar a quantidade de nêutrons. Aí eu acho esse número atômico. E se quiser saber a quantidade de nêutrons, eu vou pegar toda a massa, diminuir pelo número atômico, e aí eu vou achar essa quantidade aí de nêutrons. Então, tem essas três fórmulas para conseguir achar, tá certo? Achar o número atômico, a massa e a quantidade de nêutrons, tá certo? Número atômico e número de prótons é a mesma coisa, tá bom? Pronto. O número de prótons vai estar ali ó, no núcleo, juntamente com os nêutrons. Se eu somar esses dois, eu acho a massa, tá certo? Então, se eu quero achar a massa, eu somo eles dois. Se eu quiser achar um deles dois, eu vou eliminando. Através da fórmula fica bem facinho, tá bom? Então, sempre o exercício vai te falar o que é que ele quer. Se ele quer número de prótons ou de nêutrons, ele quer saber. Ele sempre vai te dar mais outros dois dados para você substituir na fórmula e achar o resultado. Então é só substituir na fórmula que acha, tá bom? Eu não vou embananar muito não, para não, né? Já estou embananando aqui repetindo toda hora. Quem quiser anotar, retornar o vídeo e fazendo suas anotações, deixar esquematizado no caderno de uma maneira até melhor para você conseguir entender, tá certo? A gente finalizou, já está aqui em mais de 16 minutos. A gente finalizou essa primeira parte, porque o próximo conteúdo é distribuição eletrônica, né? Então, eu não vou iniciar ainda esse conteúdo. Distribuição eletrônica é o quê? É você saber a quantidade de camadas que vai ter aquele determinado átomo e quantos elétrons você vai colocar em cada camadazinha dessa. É esse o conteúdo. Algumas pessoas talvez tenham visto já no nono ano e outras não, né? Mas a gente vai ver tudo de novo, se já tiver visto. Pronto, gente. Agora as nossas aulas vão ser exercícios, tá certo? Então, vai ter a primeira parte de exercícios para a gente finalizar o modelo atômico. Então, a gente vai ver só o modelo atômico de Rutherford, Bohr, exercício só sobre isso. E depois a gente vai fazer exercício somente sobre a estrutura dos átomos, tá bom? Todos esses vão estar valendo ponto. É como se fossem avaliações, então não pode deixar de fazer. E não deixa de assinar seu nome aqui. Tá certo? Um abraço para vocês, uma boa semana, um bom dia.